Oi, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula, nossa segunda aula do nosso curso Pregadores Pregados, e espero que você esteja bem. Seguimos aqui no nosso conteúdo da aula de hoje. Amém? Vamos lá? A nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que é pregação, para a gente ter essa base inicial que é muito importante. Por mais que por vezes possa parecer algo que já é muito claro para algumas pessoas, eu já sei o que é. Nem sempre é tão claro assim, e algumas coisas que podem parecer muito óbvias, nem sempre são tão óbvias. Então a gente precisa relembrar, e o exercício da nossa fé é um exercício de relembrar constantemente coisas que podem parecer simples, mas que nem sempre são tão simples assim. Inclusive, isso aí já fica uma dica pra gente, né? A questão da pregação. O papel do pregador muitas vezes é esse, é de relembrar constantemente coisas que podem parecer simples, que as pessoas, eu já sei o que é, mas nem sempre sabe tão bem não. A gente escuta tanto algumas coisas que elas ficam só meio vagas, assim, a gente meio que sabe o que é mais ou menos, né? A gente nunca para pensar bem. Então você já parou para pensar? Fica essa pergunta para você aí. Você já parou para pensar sobre o que é a pregação? Então a gente vai pensar nisso na aula de hoje. A gente vai ler um texto da Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo... A gente vai ler no versículo 20, mas talvez eu leia um pouco antes depois também. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus por tempo aceitável. Escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. E depois continua aqui, vale a pena você ler mais à frente, depois aí, com calma. Mas é uma coisa para a gente refletir aqui sobre a pregação, que a pregação ela é um meio de graça. O que isso quer dizer? É uma forma de Deus revelar graça e seu amor sobre o seu povo, sobre nós. A gente crê que Deus ama, repreende e ensina aquele que ama, né? Então ele usa da pregação como essa ferramenta, como esse meio para forjar o seu discípulo, para orientar, para direcionar a sua igreja, a sua noiva. E isso é um papel muito importante, é algo muito, de muito valor, de muita importância. E ele deseja fazer isso através de nós. Eu já falei aqui, eu acho que em alguma outra aula, como que assim Deus poderia fazer tudo sem a nossa ajuda e poderia fazer tudo muito melhor do que a gente faz. Mas Ele escolheu fazer através de mim e de você. Ele escolheu a gente para fazer junto com Ele, para estar sendo ferramentas na mão dEle. Isso é um grande privilégio e também uma grande responsabilidade. A gente deve tratar, portanto, esse ministério com muito amor, com muito zelo, com muito empenho. Esse ministério que o Senhor nos confiou, de pregar a sua palavra. Então a palavra é um meio de graça, é uma forma de Deus agir por meio do seu povo, com graça, revelando quem Ele é. Então isso é muito valioso a gente entender, a gente refletir sobre essas questões. Como a pregação é importante para a comunidade, para orientar, para trazer compreensão de quem o Senhor é algo valiosíssimo para a comunidade, para a igreja ser saudável. É importante que a pregação seja orientada, seja bíblica, seja focada e que esteja sempre apontando para Cristo. Como a gente viu no outro curso, a Bíblia toda aponta para Cristo. E o pregador também tem esse papel de se apagar, de se esvaziar, para que o Senhor apareça, para que o Senhor cresça, né? A gente tem esse exemplo de João Batista como um pregador que não queria glória para si. João Batista queria glória para Deus, apontava para Cristo constantemente. Isso é também um exemplo que a gente, enquanto pregadores comprometidos com o Evangelho, pregadores pregados, nós devemos fazer. Nós devemos apontar para Cristo nas nossas pregações, sempre apontando para o Senhor. Isso é muito valioso e muito importante. E tratando com amor e responsabilidade, porque nós fomos chamados para cooperar. Você foi chamado para cooperar com a obra do Senhor. Isso é algo muito valioso, isso é algo muito importante, isso é algo que exige que a gente tenha um zelo. Então, quando a gente olha, por exemplo, a vida de Paulo, o zelo de Paulo pelo seu ministério, a forma como Paulo se doava, é algo muito belo, é algo muito importante, fascinante a gente observar, assim, desafiador para nossas vidas mesmo, né? Enquanto a gente hoje, por vezes, vê, infelizmente, pregadores que usam
da pregação para enriquecer de forma muitas vezes não lícita, né, de formas equivocadas por vezes, que cobram valores exorbitantes fora da realidade para ser animador de plateia, né, como a gente refletiu na última aula, enquanto a gente infelizmente vê muita gente que trata a pregação só como um negócio ou só como um meio de aparecer, enriquecer, ou seja lá o que for, a gente vê o exemplo de Paulo, de Pedro, de tantos outros que se doaram, que abdicaram de várias coisas, de vários luxos, que eles de coisas até lícitas, né? Não só de pecados, mas de coisas que eles poderiam ter na vida, como constituir família, outras coisas que eles abdicaram para servir, para se sacrificaram de realmente para que a pregação do evangelho avançasse. Não estou dizendo que você não precisa casar, ou que você não precisa ter família ou algo desse tipo, mas o que eu quero te dizer é que exige, né? Tem um tipo de sacrifício que esse ministério exige, e esses homens, quando a gente olha na Escritura, eles sobem a régua, né? Eles mostram, olha só, esse aqui é o parâmetro, e o parâmetro maior ainda é o de Cristo, que sendo maior, que sendo Deus, se fez homem para servir, que sendo líder, ele não foi aquele que quis sentar na melhor cadeira para aparecer, não, ele foi lavar os pés dos seus discípulos. A gente precisa de mais pregadores dispostos a lavar os pés dos seus irmãos, mais pastores que não estão simplesmente lá esbravejando e querendo ser autoridade sobre a vida dos outros, mas que estão querendo servir e se sacrificando pelo bem da comunidade. Que a gente ore por pessoas assim, dispostas a ser cooperadores nessa tarefa tão importante que é a pregação do Evangelho. Então você seja encorajado com essa mensagem, leia depois e reflita nesse texto de 2 Coríntios, e também tem outros textos que eu acho que é legal de você refletir. Em 2 Timóteo, também no capítulo 4, a gente tem um texto onde Paulo exorta, né, e traz essas orientações para o seu filho na fé, Timóteo, jovem pregador, e é muito bom também de a gente ler esse texto, e encoraja muito para que a gente possa continuar firmado naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Para a gente ir finalizando essa aula, para ser um pouco mais curta também, a gente pode refletir algumas coisas interessantes sobre pregadores que a gente vê por aí. A gente tem, por vezes, a ideia do pregador como um guru, como um cara que fala do alto da própria sabedoria, né? Um cara sábio, né, que sabe de tudo. Isso é uma visão um pouco tanto equivocada do que é um pregador, porque o pregador, gente, é uma pessoa como eu e você, né? É alguém que também tem falhas, que também peca, é alguém que também precisa ser cortado pela palavra. Não é alguém, você não tem que se posicionar como alguém que sabe de tudo. Por vezes você tem que chegar para a sua comunidade e dizer, gente, isso aqui eu não sei, isso aqui eu tenho dúvida, isso aqui eu acho, mas eu não tenho certeza, então cuidado, não precisem, né? Não precisa levar como se fosse a verdade ponto final. Tem coisas que você não sabe e tá tudo bem. Você tem que ter a humildade de reconhecer que você não é Deus, porque por vezes o pregador ele pode cair numa pira assim de querer achar que é Deus. Não, você não é Deus. Você está ali sendo usado como ferramenta de Deus, glória a Deus por isso. Você pode se capacitar e melhorar cada vez mais para fazer isso da melhor forma possível, que é o que você está fazendo aqui, por exemplo, mas você não é Deus. Você não precisa falar com essa autoridade toda como um Deus, não. Você pode reconhecer suas limitações, suas dificuldades. Isso pode ajudar muito a comunidade também. Então não tente se colocar numa posição que não é sua. É importante a gente ter esse cuidado. O pregador também não é um terapeuta, né, que prioriza só o alívio emocional das pessoas. Existem terapeutas que vão cuidar dessas partes emocionais. O pregador ele toca muitas vezes em questões que se relacionam com as emoções, e sim, você tem que ter uma sensibilidade. Eu vejo muito pregador por aí que vai com muita dureza. Claro, tem algumas mensagens que vão exigir um pouco mais de dureza, porque por vezes o texto bíblico ele é meio duro mesmo. Mas a forma de fazer isso tem que ser muito cuidadosa. Você precisa saber como tratar com a comunidade, ter sensibilidade com os problemas das pessoas. Não pode chegar assim só machucando, ferindo as pessoas de qualquer maneira, não. O evangelho, por vezes, ele vai nos causar certas feridas, mas essas feridas, elas são feitas da devida forma. Se você pesa ali, porque por vezes a gente é tentado a ser, a gente gosta por vezes, né, de ser mais incisivo, né, firme, e falar alto, e, né, falar com autoridade, aquela coisa toda. Só que tem hora que a gente pode estar machucando e ferindo pessoas com nossas palavras. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não ferir as pessoas com feridas que não são o evangelho que estão causando, mas que são a gente querendo se colocar no lugar de Deus. Então, muito cuidado com isso também. E outro cuidado, né? Pregador virar um moralista, ou seja, só alguém que fica ali
falando sobre ética. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Também usando de autoridade, querendo impor sobre as pessoas, sem o devido aconselhamento, sem o devido sensibilidade, de olhar as coisas mais profundamente. Claro, a Bíblia fala sobre coisas certas e erradas a se fazer, mas você precisa ter muito cuidado e trato na forma como isso se desenvolve. A gente vai refletir depois mais à frente sobre esses aspectos também. Isso, e o pregador como um professor, e não é só um professor que informa, porque por vezes a gente pode informar e não transformar, ou não ajudar para a transformação, né? Então a gente também precisa saber relacionar essas coisas. A gente precisa redescobrir a pregação como algo que é uma proclamação profética, é algo profético importante para a comunidade, para a igreja. Então a gente precisa fazer isso com muito zelo. Novamente, a gente volta, esse termo zelo vai entrar muito em vários momentos aqui nesse curso, porque é um ponto muito essencial e importante. A gente precisa reconhecer que a pregação é um meio de Deus agir sobre a sua igreja, um meio de graça, com que o Senhor escolheu se revelar na sua comunidade, para o seu povo. E você, quando se coloca nessa posição de ser um pregador, você precisa entender a responsabilidade que está sobre você e entender que se Deus te colocou para fazer isso também, você entende que é isso que Deus quer para você. Você precisa entender a responsabilidade que isso vai exigir e também entender que o Senhor vai te ajudar nesse processo, que pode parecer difícil, mas que, embora não seja fácil, o Senhor vai estar com você. Isso é importante também de te encorajar a não desistir, a seguir em frente, mesmo que por vezes seja difícil. E levar a parada a sério, né? Levar esse ministério com a devida seriedade e amor que ele exige. Amém? A gente precisa fazer isso. É uma ação de Deus presente aqui agora. Deus está agindo no meio do seu povo. Deus quer falar à sua igreja e que a gente lute e se dedique novamente para que a gente não seja o impedimento. A gente não seja o muro entre a igreja, entre o descrente e o Senhor. O grande erro que muitas vezes a gente acaba cometendo é esse, de a gente querer aparecer demais. A gente quer colocar demais a gente na mensagem. A gente quer colocar demais as nossas ideias, sem perceber a gente por vezes está colocando as nossas inseguranças ou as nossas frustrações ou traumas que a gente teve, e a gente joga isso e sem perceber a gente está ferindo pessoas na pregação. Porque a pregação está tendo mais do pregador do que de Cristo. E aí a gente se perde. Então a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa repensar isso constantemente, para saber como tratar com cuidado, com o devido carinho, devido amor e sensibilidade. É um desafio constante, não quer dizer que você vai ser perfeito, mas que só de você ter a intenção de querer mudar, de querer aprender, de querer se dedicar, de ter uma postura mais cuidadosa, mais amorosa, isso já é um bom passo. E a gente vai dando um passo de cada vez para se aproximar mais do que o Senhor quer. O importante é caminhar, o importante é não ficar estagnado, o importante é só querer ir em frente. E a gente vai juntos nesse processo, nessa jornada. Amém? Então, a princípio, acho que é isso, essa aula. Mais introdutória também, para a gente pensar um pouco sobre isso. Reflita também sobre isso, né? O que você acha que é a pregação? A importância da pregação no culto, na vida das pessoas. É um tema legal também da gente refletir. A gente vai continuar refletindo um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. Espero você.